Olá, caríssimos. No vídeo de hoje vamos trabalhar o conceito de função composta. Função composta é um tema não muito complicado e a gente precisa ter bem claro o conceito de função para poder trabalhar a função composta. Então a função é a relação entre dois conjuntos. Então vamos pegar essa relação. A f de x é igual a 2x mais 1. O que significa isso? Que quando eu pegar no meu domínio o número 0, ela vai associar quem? Que elemento? 2 vezes 0, 0, mais 1 vai associar o número 1. O que essa função faz no número 1? Ela só sabe fazer isso. Ela dobra o x e soma 1. Ela dobra o 1, dá 2, soma 1, resultou 3. Então, a função f de x, ela tem essa função. Ela dobra o valor do domínio. Nesse caso aqui, o domínio nosso vai ter o elemento 2. Ela dobra o 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. É isso que é função. Poderia ter uma função, g de x, que pega o x, troca o sinal e soma 3. Então, ela pode pegar o número 1, trocar o sinal, dá menos 1, somar 3, vai dar 2. Então, a função g, ela faz esse caminho. Ela pega o x e calcula 3 menos x, 3 menos 1, 2. 3 menos 3, 0. É isso que é função. Bastante simples. Uma relação entre dois conjuntos. O que a g faz? Ela troca o sinal do x, soma 3. Então aqui, se o x for 5, vai dar 3 menos 5, que vai resultar menos 2. Ok? Bom, o que vai ser a função composta? Ela vai fazer esse caminho. Ela é a composição dessas duas outras funções. É uma função que na notação vai ser a g da f de x. Então, o que ela vai pegar? Ela vai pegar o 2 e levar diretamente ao menos 2. Ela vai pegar o 0 e levar diretamente ao número 2. Então, esse caminho aqui, esse caminho direto, é o que constitui a função composta. Então, vamos ver em 3 modalidades de problema envolvendo expressão algébrica. O primeiro é essa situação mais simples de todas, em que ele nos dá a f de x, nesse caso 2x mais 1, da função g de x, que nesse caso aqui é 3 menos x. E ele pede para calcular essa função composta. Qual função composta? A g da f de x. Então, para a gente calcular a g da f de x, o que a gente pode fazer? Inicialmente a gente sabe quem é essa f de x, eu substituo aquela expressão, 2x mais 1. Agora, o que a g faz no x? Troca o sinal e soma 3. O que a g vai fazer naquela expressão? A única coisa que ela sabe fazer, trocar o sinal daquela expressão, e somar 3. É isso que a função g faz. 3 menos x. 3 menos o que está lá dentro. E aí com isso a gente pode obter a expressão da função composta. Nesse caso, a g da f de x vai ser igual a quem? Esse menos troca o sinal do 2x, faz a distributiva, troca o sinal do número 1. E a gente vai ter a resposta que é essa função composta, que também é utilizada essa outra notação. Essa eu acho melhor que vocês utilizem, mas pode aparecer no exame. Descobrir qual a função GOF de x. É a g que vai atuando na f de x, que nesse caso vai ser 2x, 1 menos 3 menos 1, vai dar aqui
2. E a gente tem a expressão composta. Note, o que essa função faz, o que a função faria no número 2? Menos 2 vezes 2 dá menos 4, somando 2 dá menos 2. O que essa função composta faz no zero? Ela dobra, multiplica por menos 2 e soma 2. Só que 0 multiplicado por menos 2 dá 0, somando 2 dá 2. Então, é uma expressão geral. Tá? Nessa aplicação aqui, nesse tratamento de função composta aqui, nós vamos ter uma situação diferente dessa. Não é dada as duas funções simples. Aqui é dado a função g de x, que é uma função simples, não é composta, vai ser dado por 8 mais x, e ele fornece a função composta g da f de x. Ele não pergunta qual é a composta, como era essa situação. Aqui ele dá a composta, que é 2x mais 4. E qual a pergunta do problema? A pergunta do problema é qual a f de x. Bom, o tratamento é diferente desse daqui, mas não é muito complicado. Por quê? Porque a gente sabe o que essa função g faz naquela f. O que essa função g faz naquela f? A g pega o x e soma 8. Então a f é essa função composta g da f de x, g da f de x, o que ela faz? Ela pega o que está ali dentro, e soma 8. Ela pega o que está ali dentro e soma 8. É isso que a g faz. Mas o problema deu a composta, aí você iguala. Repare que quando você faz essa mera substituição, aplicação da função, você sabe o que a g faz, ela pega o x e soma 8, ela pega a f e soma 8. Agora é só você isolar o f de x, já que é a pergunta do problema. Vai dar 2x mais 4, esse 8 está fazendo operação de adição, no outro membro faz a operação inversa, que é a operação de subtração. A f de x vai ser 2x menos 4. Certo? Agora nós vamos pegar a situação mais elaborada, mais difícil de função composta, que é essa situação, na qual ele fornece uma função simples, h de x, nesse caso h de x igual a 2x mais 1, e dá a função composta. Muito parecido com essa situação. Ele dava simples e dava composta. Qual a diferença que torna esse problema mais seletivo? A diferença é que aqui a gente sabia o que a g fazia. O que ela vai fazer na f? O que ela sabe fazer? Ela pegava o x e somava 8. Ela pegava a f e somava 8. Agora, o que essa f faz na h? Eu não sei, eu sei o valor da h. Então, quando a gente tem esse tipo de problema, no qual ele pede não a função que está dentro da composta, mas a função que está fora, você pode tomar o seguinte procedimento. Pegue aquela função simples, nesse caso, h de x, que é 2x mais 1. E você vai isolar o x. Você pega nessa expressão e vai isolar o x. Quando você vai isolar o x, você vai ter uma expressão do tipo h, esse 1 que está fazendo a operação de adição, no outro membro faz a operação inversa, que é a operação de subtração, o x continua multiplicado por 2, e se eu quero isolar esse x, eu vou pegar esse 2 que está fazendo a operação de multiplicação, no outro membro ele faz a operação inversa, que é a operação de divisão. Certo? Depois que eu isolei o x, eu fiz no fundo a função inversa, né, que pegava h
de x, agora eu tenho x em função do h, agora você substitui esse x na função composta que ele deu. A função composta que ele deu qual era? Era que f de h era dado por, em termos de x, 2x mais 4. É isso que é função composta. A f de h é dada em termos de x. Na hora que a gente substitui esse x aqui, o que a gente vai ter? A gente vai conseguir obter a f de h como duas vezes quem? O x. Mas o x a gente expressou em termos do h. Esse é o truque, ou a técnica. Aqui eu vou fazer a distributiva ou vou simplificar. 2 dividido por 2 dá 1. Eu vou ter que a f da h, a f de h vai ser quem? h menos 1 somando 4. Com isso, eu tenho a f de h em termos de h, não aqui a f de h em termos de x. A f de h em termos de h é h mais 3. Ou seja, f de x será x mais 3, que é a solução. Então, quando ele dá duas simples e pede a composta, esse procedimento é fácil. Você sabe o que a g faz dentro da f, resolve. Quando ele dá a composta e uma simples, se ele deu a função de fora, ainda não é difícil. Você faz a g atuar em cima da f. Se a g pega o x e soma 8, você pega a f e soma 8. E depois isola. Agora aqui não, aqui você não sabe o que a f vai fazer. Então você tem que pegar aquela h, isolar o x e substituir na composta. Tá certo? Bom, a próxima vai ser uma aplicação bem mais tranquila, porque ele está pedindo aqui o valor numérico dessa função composta. Qual função composta? G da g de menos 2. Então vamos ao enunciado. Considere a função g representada graficamente. Então esse gráfico é o gráfico da função g. E ele pede para calcular a função composta g da g em cima do 2. Eu não tenho a expressão algébrica dessa função. Então não dá para usar o procedimento anterior. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar a informação do problema, o gráfico, e tentar calcular a g de menos 2. Mas a função está indicando aqui que ela corta o eixo do x no menos 2. Então quanto que é a g de menos 2? O valor da função é 0. É a raiz dessa função. Então, na hora de calcular a g da g de menos 2, eu vou substituir esse valor que a gente acabou de obter, que a g de menos 2 era 0, e vamos tentar calcular quanto que é o g de 0. Mas não vou precisar calcular, eu só vou precisar fazer a leitura do gráfico. Quanto que é g de 0? Eu vou no x igual a 0 e vejo que a g vai valer 4, que é a resposta do problema. Alternativa A. Continuando, nesse segundo exercício, ele solicita o seguinte trabalho. Sejam as funções compostas f da g de x igual a 2x menos 1 e g da f de x igual a 2x menos 2, e sendo g de x igual a x mais 1, calcule f de 5 mais g de 2. Bom, quando ele pede para fazer esse cálculo numérico, a g de 2 é relativamente fácil calcular, porque a gente tem a expressão da g de x. A g pega o x e soma 1. Ela vai pegar o 2 e vai somar uma unidade. Portanto, a g de 2 vai ser igual a 3. Tranquilo. Na hora que a gente vai calcular o valor da f de 5, agora é um pouquinho mais problemático. Por quê? Nós não temos a função f de x. Nós temos a composta, a f da g, que é 2x menos 1, e a g da f. Então, nós vamos tentar descobrir a função f de x
e poderíamos utilizar qualquer uma dessas duas funções compostas. No entanto, a g da f de x vai ser mais adequada porque a gente demora muito menos tempo. É muito mais seguro a gente descobrir a função f de x quando ela está aqui dentro, não quando ela está lá fora. Na medida em que, conhecendo o que a g faz no x, o que a g faz no x, ela pega o x e soma uma unidade. Então, o que a g vai fazer na função f? A única coisa que ela sabe fazer, ela pega o que está ali dentro e soma uma unidade. Ela vai pegar a f de x e vai somar uma unidade. No entanto, o texto deu a função composta, você iguala aqui 2x menos 2. E agora é só você isolar a f de x. Esse 1 que está fazendo a operação de adição, no outro membro faz a operação inversa de subtração. Menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. Aí fica bem tranquilo calcular a f de 5. Porque aquela função, ela pega o x, dobra e subtrai 3. Portanto, a f de 5 vai ser 10 menos 3, que dá 7. E com isso a gente encerra a solução do problema fazendo a soma da g de 5, que é 7, a f de 5, que é 7, a g de 2, que é 3, a alternativa correta, a alternativa A. Ok? Bom, nessa última questão do vídeo de hoje, é bastante trabalhosa para uma prova de múltipla escolha, mas é bastante interessante, porque ele apresenta aqui a função composta f atuando em x mais 1, sendo igual a 2x mais 4, e a g atuando numa outra função, x mais 1, que vai dar 2x menos 1. E aí ele pede para a gente calcular a função composta f da g de x. Ora, para a gente calcular a f da g de x, uma opção é a gente saber descobrir quanto vale a f de x e quanto vale a g de x. Bom, para fazer esse cálculo da g de x e da f de x, o que a gente vai aproveitar? Os dados do problema dessa função composta. Então, repare que esta informação que ele nos deu, de que a função g atuando em x mais 1, quanto que é g atuando em x mais 1? Vai dar 2x menos 1. Eu vou transformar essa informação numa notação que a gente está mais acostumado a trabalhar. Eu vou chamar aquela função ali de dentro, x mais 1, da função t. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma função simples, que é a t de x, que é x mais 1, e a função composta g da t, 2x menos 1. Quando a gente precisa calcular a função de fora, é um pouquinho mais trabalhoso, porque a gente pega a função simples e calcula sua inversa. Então, a gente vai aqui isolar a incógnita, a variável x. Na hora que a gente isola o x, aqui vai ficar x igual, o 1 vai no outro membro fazendo a operação inversa, que é a operação de subtração. E depois que isolou o x, você substitui na função composta. Substitui na composta. Então, aqui nessa função composta, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a g atuando numa função t, e isso resultava 2x menos 1. Nessa função 2x menos 1, a gente substitui aquele x. Quem é o x? O x é t menos 1. Então, vai ficar 2 vezes o x, tudo subtraindo 1. E o que a gente conseguiu com isso? Obter a g de t, mas não em função do x, em função do t. Faço a distributiva, 2 vezes t,
2 vezes menos 1 dá menos 2, com menos 1 dá menos 3. Então, a gente tem o que a gente precisava para calcular a função composta, que é a g de x, que é 2x menos 3. A mesma coisa a gente vai fazer para descobrir a função f. Qual é a informação que a gente tem? Nós temos a informação daquela função composta. A f, atuando na função 2x mais 1, é igual a 2x mais 4. Vamos usar a notação que a gente está habituado. Vamos chamar essa função aqui de dentro, 2x mais 1, vamos chamar de h de x, para ficar a notação clássica de função composta. E para ter equivalência, quem vai ser a função h? Vai ser 2x mais 1. De modo que, tendo a função simples e a composta, a gente consegue descobrir a simples. Quando a função pedida é a que está do lado de fora, a gente repete esse procedimento. Só que nesse caso aqui, nós fizemos no começo do vídeo de hoje o cálculo da função f de x para as mesmas duas funções, que vai dar a x mais 3. Para a gente ganhar tempo no vídeo, a gente vai aproveitar aquele resultado e você, na dúvida, pode repetir. Bom, agora para calcular a função composta pedida, a f vai atuar o quê? Em cima da g, que a gente descobriu aqui, 2x menos 3. O que a f vai fazer na g de x? A f pega o que está lá dentro e soma 3. Ela vai pegar esta expressão, que é a g, e somar 3. Bom, com isso, a gente consegue obter a função composta pedida, que é a f da g de x. 3 menos 3 dá 0. Isso vai dar 2x, que é a alternativa D. Ok? Por hoje é só. Obrigado.